Pegue as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus, cumprimento a igreja na paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 7, versículo 14. Êxodo 7, 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dela na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor, que com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Podeis assentar, em nome do Senhor. Aqui começa uma libertação do povo de Deus, um povo que era escravo, um povo que clamou. Mas no meio de toda aquela dificuldade que aquele povo já estava passando, Deus vai tirar aquele povo e vai levar para o deserto. Então a palavra de Deus fala: liberta o meu povo para que preste culto no deserto. E a palavra de Deus hoje, ela fala as coisas belas do deserto. Porque quando a gente olha no deserto, a gente só vê sequidão. Areia, e mais areia, e mais areia, e mais areia, sol e mais sol. Mas então aonde está as coisas belas do deserto? Que nós vamos falar. No deserto, nós encontramos união. No deserto, nós encontramos comunhão, fé, milagres, família e tudo mais que nós vamos caminhar através da palavra de Deus. Se você olhar o deserto apenas com os nossos olhos carnais, você só vai ver sequidão, calor e mais nada. Mas quando você olha com olhos espirituais, a qual Deus nos dá, você vai conseguir enxergar maná que cai do céu, você vai conseguir enxergar nuvem, você vai conseguir saciar a tua sede nesse lugar. Porque foi através do deserto que Moisés foi construído. Moisés, quando é jogado no Nilo, a filha de Faraó cuida daquele menino até os 40 anos. Ele faz uma escolha. Ele quer andar com o seu povo, aquele povo sofrido que ele conhecia, sabia que fazia parte daquele povo.
E aí Deus o coloca onde? No deserto. E você sabe como que começa as coisas bonitas na vida de Moisés no deserto? Começa através da família. Deus deu uma esposa para Moisés naquele lugar. Foi através daquela família que Moisés teve força para esperar mais 40 anos, aprendendo quem era Deus, aprendendo o que era Deus, aprendendo a andar nos preceitos de Deus. E aprendendo a enxergar que mesmo no deserto você pode ver coisas maravilhosas na sua vida. Às vezes nós passamos por uma determinada dificuldade que simboliza o nosso deserto, o deserto do crente. Se você não tiver visão espiritual, não vai conseguir enxergar o que Deus está fazendo através daquela dificuldade, através daquele deserto. Às vezes ele fez o que fez com Moisés. Moisés se encontra diante de um poço, cabisbaixo, talvez pensando em tudo aquilo que ele tinha perdido, porque ele até aquele momento não sabia o que tinha ganhado. E esse é o grande e maravilhoso andar com Deus, porque às vezes nós achamos que estamos perdendo e nós estamos ganhando mais. Ele está nos fortalecendo para uma próxima etapa na nossa vida. E foi assim na vida de Moisés. Conhece uma das filhas de Jetro, casa com ela. Jetro o acolhe como um filho em sua casa. Coloca todo o seu rebanho nas suas mãos, ensina para ele a palavra de Deus. Ensina para ele como caminhar, como esperar o tempo determinado de Deus. Talvez no momento da vida dele, porque Moisés tinha total certeza que ele era especial para Deus. Porque senão ele não tinha matado aquele soldado egípcio, tomando a dor do seu povo. Por que ele tomou a dor do seu povo? Porque ele sabia que ele era o libertador daquele povo, porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. Ele sabia que tinha algo diferente, o povo também sabia. Talvez aquele momento que o povo falou para ele, quem que colocou você como nosso juiz? Quem te colocou como nosso juiz? Mas no fundo do coração, aquele povo sabia que aquele Moisés era homem escolhido por Deus. Mas é preciso de ter uma maturidade maior para você entender que o tempo de Deus às vezes é maior do que nós estamos esperando. Porque é assim que ele vai construindo o crente, na caminhada, na dificuldade. E isso é muito, muito bonito. Em Lucas capítulo 5, versículo 3, Lucas 5, 3, o que nós estamos falando? As coisas belas no deserto. As coisas belas no deserto. Como assim? Como pode haver coisas bonitas no deserto? O povo não quis voltar quando saiu, depois de pouco tempo, porque estava no deserto? Sim. Mas é preciso de uma visão que você enxerga o horizonte de outra forma. Este é o problema maior, é por isso que as pessoas desistem antes mesmo do começar a caminhada. Elas param antes mesmo de começar a caminhar com Deus, porque estão esperando em si mesmo, porque estão fazendo com a sua própria força, não estão sendo dependentes. Outra coisa bonita no deserto é você se torna dependente de Deus. E quando você se torna dependente de Deus e você sabe que Ele é fiel, é só confiar. Às vezes Ele fecha uma determinada porta para Ele abrir outra maior. Às vezes aquela caminhada tem que parar, porque agora é uma nova caminhada, assim como o povo andou 40 anos no deserto, mas agora eles iam entrar naquela terra prometida por Deus.
O deserto foi para aprender a lutar com Deus, para quando chegasse na terra de Canaã, eles não precisassem de usar só a sua força, mas a força deles, a determinação deles, com a força de Deus. Em Lucas 5, capítulo 5, versículo 3 em diante, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. A partir desse momento, Simão, André, Tiago e João abandonaram tudo aquilo que eles estavam fazendo, tudo aquilo que eles acreditavam. Só trabalho, trabalho e trabalho. Acharam algo além daquilo, acharam algo que desse sentido à vida deles. Por quê? Porque eles, fazendo o ofício que eles estavam fazendo, passaram a noite inteira e não pegaram nada. Com a sua força, com o seu entendimento, com a sua destreza, com o seu conhecimento, nada aconteceu. E aí, depois de ouvir um pouco a palavra do Senhor, Jesus Cristo, que estava andando no deserto. Nunca esqueçamos que Jesus estava no deserto. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo o guiou ao deserto, para que fosse tentado. 40 dias e 40 noites, ele não comeu e não bebeu nada. Para quê? Para que o maligno chegasse nele e oferecesse de tudo naquela condição de fraqueza. A carne estava fraca. Mas a palavra de Deus fala que quando a carne estiver fraca, o espírito estará forte. Não é assim que Deus fala? É por isso que nós temos que morrer para o mundo, abrir mão de coisas que nós fazíamos antes e que eram erradas, mas que a gente não tinha o entendimento. Agora nós conhecemos a verdade, o caminho, a vida. Deserto. E a partir daquele momento, Pedro, Tiago, João e André resolvem abandonar tudo aquele ofício deles para caminhar no deserto junto com Jesus. Dependente da palavra de Deus, dependente dos milagres do Senhor, aqui eles descobrem. Se com a nossa força, se com a nossa capacidade nós não conseguimos pegar o pão de cada dia, não conseguimos pescar nada, e apenas bastou uma palavra e a gente obedecer esta palavra que o milagre aconteceu, então por que nós não vamos andar com o Mestre? Então, a partir desse momento no deserto você vai ver união, porque os 4 estavam juntos, porque os 4 continuaram juntos, porque os 4, depois que Jesus Cristo é crucificado e ressuscita e vai atrás, eles estavam juntos de novo. União, amor. Porque num determinado momento da vida de Jesus, Pedro fala para ele que nunca o negaria. E Jesus disse: você não conhece o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que rompe qualquer paradigma. O amor verdadeiro, não importa o medo que você estiver sentindo, vai ser maior do que o medo. E vai fazer com que você suporte aquele obstáculo, aquela dificuldade. E ele disse: nunca, esses aí não amam o Senhor, vão negar, mas eu nunca vou negar. E mais uma vez no deserto ele aprende o que? O amor verdadeiro, o amor ágape. Quando Jesus o reúne, daquele momento que ele tinha dito, já ressurreto, e o Senhor Jesus fala o que para ele? Pedro, tu me amas? Então no deserto nós aprendemos também a amar, a confiar,
Porque a partir daquele momento, Pedro se tornou uma pessoa que confiava exclusivamente, unicamente na palavra de Deus. Poderia vir qualquer dificuldade que viesse, ele sabia que Deus estava no controle, e é isso que nós temos que aprender também, porque no deserto nos ensina isso. Às vezes achamos que o Senhor perdeu o controle de tudo. Não perdeu, não. Ele continua com todo o controle nas suas mãos. Mas às vezes Ele quer que você afaste um pouco, para que você volte mais forte. Às vezes Ele quer que você caia um pouco, para que você levante mais forte, com mais fé. Não foi assim com Pedro, quando o Senhor Jesus estava sobre as águas? Ele não veio andando todo confiante em cima das águas. Quando viu aquelas ondas, o que aconteceu? Ficou com medo e começou a afundar. Como que Pedro vai ter medo num momento daquele? Então mostra para mim e para você, no meio da caminhada, com 10 anos, com 20, vai haver momento que você vai ficar com medo, mas Deus está no controle de todas as coisas. E foi isso que Ele provou para Pedro. Eu pergunto para você, se Pedro, André, Tiago e João não tivessem tomado uma decisão de caminhar no deserto com o Senhor Jesus, deixando tudo para trás, alguém saberia quem eram esses pescadores? Seria mais um entre tantos e tantos pescadores que ficaram naquela praia, que o nome nunca foi divulgado, porque não fizeram coisas grandiosas como eles fizeram. Grandiosas para Deus, grandiosas para mim, grandiosas para você, para vocês que estão assistindo, grandiosos. Porque foi uma coisa grandiosa que eles fizeram para Deus, se entregaram de verdade. E quando você se entrega de verdade, que você conhece o Evangelho, e isso nós só aprendemos conhecendo as coisas belas no deserto. Lembra? As coisas belas no deserto. Foi por isso que Deus escolheu o deserto para entregar as leis. É ou não é coisas bonitas? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não trairás, honra teu pai e tua mãe. Olha que coisa mais linda. E Deus escolheu isso para entregar para aquele povo no deserto. O maná no deserto. As águas jorrando no deserto. A união desse povo, falando uma língua, uma única língua. A língua que Deus queria ouvir, de um povo unido com fé, glorificando o nome dEle no deserto, aprendendo a confiar e lutar no deserto. E foi por isso que Pedro, depois de Atos dos Apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, quando estava preso pela segunda vez, o que Pedro estava fazendo? Revoltado, gritando, eu quero sair daqui. Não, ele estava dormindo. Por quê? Como que uma pessoa vai ser morta depois de 7 dias? Tiago já tinha se tornado mártir, morto, degolado, já estava acabado. Mas o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece o sentido de Deus na vida dela, numa situação dessa, por acaso estaria tranquila? Claro que não. Porque Pedro achou a paz aonde? No deserto com o Senhor Jesus. Não importa onde colocam a gente, não importa a tribulação que vier, se você tiver Deus dentro de você, como nós temos, a paz vai reinar dentro de nós. É por isso que a palavra de Deus fala: o choro pode durar uma noite, mas vai vir a alegria. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. É o momento de trabalhar, é o momento de abrir mais a visão, é o momento de entender mais que Deus está no controle, é o momento de saber que nós não temos o controle de nada. É por isso que a gente ora, às vezes você acha que Deus não está fazendo nada, mas o que Jesus ensina para a gente? Ora, e depois você fala: mas seja feita a tua vontade, não a minha, porque eu sou falho. Porque eu não sou Deus, porque eu sou servo, porque eu estou aprendendo, porque eu estou andando e glorificando a Deus no deserto.
Em Gênesis capítulo 6, a palavra de Deus fala assim, Gênesis capítulo 6, como Deus é maravilhoso em nós. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sam, Quem, Cã e Jafé. Qual foi o deserto de Noé? Que deserto bonito foi este Noé? Família, filhos, ajudando ele na obra. Pouca gente. Mas isso é que é bonito. Porque quando você olha com olhos espirituais, você vê uma família se dedicando ao máximo àquilo que Deus tinha entregado nas mãos dele. Todo o resto da nação não estava nem aí com Deus, mas aquele povo que era pouco, estava ali preocupado única e exclusivamente em fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que é importante para as nossas vidas. As coisas belas do deserto na vida de Noé foi uma construção muito demorada, muito árdua, porque era muita coisa para se fazer com pouca mão de obra. Mas ele desistiu? Não. Então ele era determinado. Então, no deserto de Noé, determinação. Ele aprendeu lá. Aprendeu a construir, aprendeu a ter fé. Aprendeu a não ouvir o mundo, porque muitas daquelas pessoas estavam sempre falando, pode ter certeza, falando para ele: desiste de fazer isto. Só vocês aí fazendo uma obra dessa? Nunca choveu. Vamos aproveitar a vida, que você ganha mais. Ele ouviu? Não. Por quê? Porque tinha fé. No deserto, as coisas bonitas, fé. Você aprende só lá. É lá que você aprende a olhar de outro ângulo, a enxergar que Deus está com você naquele lugar, que era para você estar queimando, mas você não está, que era para você estar morrendo de fome, mas você não está, que era para você estar morrendo de sede, mas você não está, porque Deus está lá também, porque o deserto é Deus em nós. É um Deus nos mostrando para que a gente continue nos esforçando cada vez mais na sua obra. Não foi isso que Noé fez? E qual que é a beleza disso? A beleza disso é que depois que todas as pessoas já estavam pensando que a vida era só casar e dar-se em casamento, começa-se a palavra de Deus ser cumprida naquele dia. E uma chuva começa a cair e não para mais. E você sabe o que aquelas pessoas que viviam falando para Noé parar de construir, sabe o que elas fizeram? Quiseram entrar dentro da arca. Como assim entrar dentro da arca? Não tem como, não ajudou a construir. Para a gente entrar no descanso, na dispensação de Deus, é preciso de a gente ajudar na construção do reino de Deus. É essa a dificuldade. Estamos aqui agradecidos pelo que Ele já fez, e sabemos que Ele é fiel e continuará fazendo, e que aqueles momentos de grande dificuldade foi para que Ele unisse. Não foi na dificuldade do deserto que uniu aquele povo? Então às vezes Ele coloca a dificuldade para unir a família, para se tornar mais perto, para se tornar mais próximo, para se tornar mais espirituais. Ele sabe trabalhar de maneiras incríveis. E por causa daquela atitude de Noé, ele se encontrava a salvo, mas a sua família dentro daquela arca.
enquanto do lado de fora era só gritarias, mortes e afogamentos, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. 1 Samuel capítulo 19, 1 Samuel 19, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel capítulo 19, 1 Samuel capítulo 19, versículo 8. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus, e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Davi podia ter ficado nas malhadas, mas ele não quis. Ele aproveitou aquela rica oportunidade, porque andar na palavra de Deus é uma rica, não tem nada que pague, não tem preço, porque foi preço de sangue, é algo maior dentro do coração. É por isso que nós precisamos estar no deserto, para saber o valor. É lá no deserto que nós aprendemos o verdadeiro sentido do valor dessa palavra em nós. O deserto de Davi foi perseguição e mais perseguição, e prova mais provas, e correndo e fugindo de Saul, fugindo dos soldados de Saul. Fazia promessas, mas não cumpria. Teve toda uma oportunidade também Saul, mas perdeu. Davi continuava ali, triste, porque tem um momento que Davi escreve um salmo dizendo: Senhor, não aguento mais essa perseguição, me dê força que eu estou quase desistindo. Então não é diferente de nós, segundo o coração de Deus, que já estavam numa caminhada grandiosa com Deus, estava quase desistindo por causa das perseguições que Deus mesmo colocava na vida de Davi. Mas quando você olha com olhos espirituais no deserto, você vai ver cada uma daquelas perseguições fortalecendo Davi. Cada uma daquelas perseguições fazendo Davi perder cada vez mais o medo. Você tem medo de ser perseguido a primeira vez, na segunda você já não tem mais tanto medo, na terceira você já não tem medo nenhum, de perseguição nenhuma, porque você sabe que Deus está contigo, e se Ele está contigo, quem será contra nós? E chega no momento que tudo isso acaba. Por quê? Porque Davi não desistiu. Então no deserto, Davi aprendeu a determinação, a ter determinação, a confiar. No deserto você aprende a confiar em Deus. No deserto você aprende a ser dependente de Deus. Que você vai levar o braço, mas é a força de Deus que vai fazer derrubar o inimigo que está a todo o nosso derredor. A palavra de Deus fala. Não é assim que fala? Que está ao nosso derredor a serpente, bramando como um leão a quem possa tragar, mas Deus está ao nosso redor, então ela não pode fazer nada, só que nós temos que continuar sempre com Ele ao nosso redor, dentro do nosso coração. Chega no momento que Davi começa a vencer todas as batalhas, todas. Aí o deserto ficou mais bonito ainda, não ficou? Porque agora ele aprende no deserto a lutar e vencer. Por quê? Porque ele foi perseguido. Ele sobreviveu da perseguição, agora ele podia lutar e vencer. Então existe um momento na vida do crente de andar no deserto, existe um momento na vida do crente de comer o maná, existe um momento do crente que vai ser perseguido, mas vai chegar o momento do crente de atacar e vencer, sob a palavra de Deus. E para terminar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a palavra de Deus fala assim, Atos 9. Atos não, Jó, perdão.
Jó, capítulo 2. Jó, no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os teus lábios. Isso é um deserto muito sofrido, não é? Onde estão as coisas bonitas desse deserto de Jó? Perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu as terras, perdeu tudo. No final ainda ficou doente. De uma certa maneira que até a sua própria esposa não aguentou aquele sofrimento, aquela dor. Mas mesmo assim ele continuou íntegro com Deus. O que nós podemos chamar esse fé, determinação, amor a Deus de verdade? Mas ele ainda não conhecia a Deus, ele não tinha ainda ouvido a voz de Deus. E Jó continua firme, passando por toda aquela dificuldade, a qual nós talvez não conseguiríamos passar nem a metade disso. Mas Deus prepara primeiro para depois nos colocar na situação, não é assim? Todas as vezes que vem uma dificuldade na nossa vida, às vezes a gente acha que não está preparado, não foi assim? Às vezes a gente fala: o que nós vamos fazer agora? Porque eu nunca passei por isso. E aí é mais um momento de um aprendizado, de você olhar para Deus e falar: Senhor, eu sei que o Senhor está vendo, que o Senhor está cuidando, não estou entendendo direito, mas sei que o Senhor está conosco. Talvez Jó tenha pensado assim também. Eu não sei o porquê está acontecendo tudo isso, mas eu continuarei a servi-lo, mesmo nunca tendo ouvido a tua voz. E olha a diferença, porque Jó ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Jó apenas tinha ouvido falar de Deus para ele. E nós já ouvimos a voz de Deus dentro de nós. E às vezes nós clamamos por situações talvez menores. Então eu acho que não existe situações menores ou maiores. Eu acho que existe situações que Deus coloca nas nossas vidas. Se você nunca passou por um determinado obstáculo, você não vai saber como sair daquela situação. Você precisa passar por aquilo. E quando você passa e sai sob a palavra de Deus, você se torna mais forte, mais espiritual, aprende a amar mais ainda o deserto, porque no deserto você deixa de amar o mundo. O verdadeiro sentido de Deus colocar a gente no deserto é para que a gente não ame mais o mundo. Você lembra que quando ele tira o povo do Egito e leva para o deserto, o povo entrou no deserto.
Mas o Egito não saiu de dentro daquele povo. Porque é preciso que o mundo saia de dentro de nós. Quando o mundo sair e ficar só o deserto, pode colocar você aonde for, que você continuará confiando em Deus. Como Pedro, estava preso, 7 dias ia morrer, mas estava fazendo o quê? Dormindo. Isso é ou não é ter fé? Jó continuava. Jó poderia ter desistido, poderia ter procrastinado Deus, só que ele não fez nada disso, por uma situação que talvez ele não estivesse entendendo, mas ele fala algo grandioso. Quando nós pedimos algo bom para Deus, Deus nos dá, não dá? E você mergulha naquela fartura de tudo aquilo, mas e quando vem a seca? Porque a palavra de Deus, ela fala que o sol brilha para o justo e para o injusto, para o ímpio. A chuva cai sobre o justo e o ímpio. Porque se tudo fosse bom para o crente, existia o ímpio? Não, porque ele ia querer entrar também. É por isso que tem tanta dificuldade na vida do crente, porque não é qualquer um que caminha no deserto, é só os escolhidos por Deus. É você, é eu, somos nós, vocês que estão ouvindo, vocês que têm fé. Essa é a grande diferença. Levantar a mão e adorar a Deus quando tudo está bom, qualquer um faz, até o ímpio. Agora, orar para aqueles que estão te caluniando, que estão querendo te prejudicar, é só o crente por causa do deserto. Depois de tudo isso que aconteceu na vida dele, ele continuou de pé diante de Deus. Não virou as costas, não amaldiçoou como a sua esposa pediu. E depois de todo esse sofrimento veio a recompensa. Qual que é a recompensa? A presença de Deus na vida dele. Ouvir a própria voz de Deus nele. Ouvir Deus falando para aqueles que estavam acusando: Jó vai orar por vocês, porque se ele não orar, vocês vão se arrepender. Olha que coisa grandiosa. Então, não existe libertação sem deserto. E deserto é isso, é perseguição, é dificuldade, é escassez, é as tristezas que virão. Mas também virá alegria, bonança, fartura, força, fé, coragem. Porque todas essas maravilhosas dádivas de Deus, elas estão escondidas lá no deserto. E Ele quer que cada um de nós entremos nesse deserto e peguemos elas para nós. Entra lá e pega a coragem, pega a fé, pega a determinação, pega a confiança, a dependência de Deus, o amor de Deus, que é ágape, que não existe nada igual, não existe nada grandioso, mais grandioso do que isso. Pega a riqueza, que é a palavra de Deus, que também está lá no deserto, e a gente vai aprender a confiar cada vez mais em Deus e saber que Ele está sempre no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração, vamos estar orando pelo nosso lar, pelos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha continuar abençoando e guardando, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela tua rica palavra, te louvamos por estarmos na tua presença, pelo fôlego de vida, pelo Senhor ter suprido as nossas necessidades materiais e espirituais. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem derramado da tua graça sobre a nossa vida. Obrigada porque o Senhor tem nos direcionado
e diante de Ti nós apresentamos os nossos lares, os esposos, as esposas, os filhos. Continua, Senhor, guardando, continua livrando, continua, ó Pai, alcançando cada um deles com a Tua misericórdia, da mesma forma que a misericórdia do Senhor tem nos alcançado todos os dias. Que o Senhor venha continuá-los, ó Pai, abençoando, abençoa as nossas vidas, abençoa a vida dos irmãos que não puderam vir, continua guardando, continua suprindo as necessidades de cada um deles em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha levar cada um debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.